A paz de Cristo para todos, que Deus abençoe a todos. Antes de começar a mensagem de Deus, a palavra de Deus, eu peço que você dá um joinha, compartilhe, se inscreva nesse canal para que possa crescer e desenvolver nessa grande obra de Deus. O tema da mensagem de hoje é vida ou morte. Qual a sua escolha? Para você que escolhe a vida, tenho duas receitas boas. Primeiro está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, para que teus anos sejam prolongados de vida na terra. Obedecer aos vossos pais é um primeiro mandamento da qual Deus promete vida longa. Você que deseja viver mais, porque na verdade viver é bom, mas para isso tem que fazer por onde? Obedecer os pais, honrar os pais, cuidar dele na velhice, cuidar dele no momento que você foi gerado, que você cresceu através de seus pais, pelo afeto, carinho que você tem pelos seus pais e o amor que você tem por ele. Esse aí é um primeiro mandamento para que a tua vida seja prolongada. Muitos filhos hoje em dia morrem antes do tempo porque a maioria desobedece os seus pais, maltrata seus pais. Mesmo que seus pais, que você acha que são abusados, que às vezes você acha ele insuportável, mas tudo é para o seu bem, para o seu crescimento. Porque é um instrumento que Deus colocou na terra para cuidar de você. E esses são milhares deles já morreram novo, porque desobedeceram seus pais. E para os pais tem um mandamento para conservar em vida, para que não haja conflito na família. Vós pais, não é porque você é pai ou mãe, você deve provocar a ira aos vossos filhos. Não provoquei a ira aos vossos filhos. Pais bons se tornarão filhos bons. Mas o conselho para os filhos, mesmo que os pais não são bons, mas continua honrando. Porque isso é uma maravilha de Deus quando você honra seus pais. E a segunda receita está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurado é os mansos, porque eles herdarão a terra. Louvado seja Deus. Ser a pessoa humilde, manso, ser amigo de todo, compartilhar a bondade, fazer sempre o bem, fugir da aparência do mal, tratar bem as pessoas, ser um cara pacífico, misericordioso, que gosta de ajudar alguém, que gosta de compartilhar. Isso tudo gera vida longa para aqueles que fazem o bem. E você, amigo, mas será que você quer escolher a morte? Claro que não, ninguém quer morrer. Mas a morte é gerada através do pecado. Está lá em Romanos 6, 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Se você não ama a sua vida, é só continuar fumando, bebendo, como diz a frase, que a próxima dose poderá ser a última. Se você não ama a sua vida, se você quer plantar para gerar a morte, continua sendo ruim, continua sendo rebelde, fazendo a maldade, aquilo que Deus não agrada, fazendo coisas terríveis, praticando atrocidade, né? E às vezes são milhares de pessoas nos hospitais, no leito de uma enfermidade, se lamentando, como diz lá no livro de Jeremias, as Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39.
Diz assim, de que se queixa o homem? É de seus próprios erros. Então, quando o pecado está consumado, quando está maduro, ele gera a morte. Quando você não se arrepende da sua prática, você continua na prática, você está atraindo morte para a sua vida. Mas se você ama a sua vida, se você não quer morrer agora e ter uma vida longa, às vezes as pessoas dizem, não, mas quando chega o dia certo, a pessoa morre. Mas enquanto mais você faz o bem, mais você terá a vida longa. Mas se você não, quando você não ama a sua vida, é só você permanecer no erro. Ali é onde vai gerar morte. No livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 17, quando um anjo do Senhor chegou a Ló, Deus falando para Ló, Deus vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Escapa-te por tua vida, fuja. E Ló e sua família obedeceu o anjo do Senhor, escapou por sua vida e teve uma vida longa. Porque ele obedeceu à voz de Deus. E você que ama a sua vida, obedece à voz de Deus. Aqui está o Santo Livro de Deus, a Bíblia Sagrada. É ela que ensina o homem ter vida longa e ela que ensina o homem ter uma vida saudável. Quando você começa a compartilhar ela e distribuir esse pão vivo descido do céu, que é a palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aqui o Ló, ele escapou da cidade de Sodoma e Gomorra. É porque ele escolheu a vida, ele não preferiu a morte. Mas aconteceu uma cena aí que a mulher de Ló olhou para trás. Ela desobedeceu a ordem do Senhor, que não era para olhar para trás. E morreu, virou uma estátua de sal. É porque ela estava corrompida com o povo de Sodoma e Gomorra. Ela amou mais aquele povo das trevas do que a Deus. Ela preferiu a morte. E você, quer vida ou é morte? Louvado seja Deus. Em Jeremias fala assim, que Deus, ele põe dois caminhos diante do homem, que é o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha a vida para que viva bem. Jesus fala lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então escolha a vida. E a vida está em Jesus Cristo. Não luta pela a vida que pereça, mas lute pela vida que permanece para a vida eterna, que é ganhar o céu. Deixar os prazeres da carne, do mundo, deixar a morte de lado, que é a morte eterna. Lute pela vida e recua da morte. Então, amigo, aqui está a escolha. Vida ou morte, qual a sua escolha? Se quer vida, escolha Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Agora, ninguém deseja a morte, ninguém quer a morte. Mas se permanecer no erro, se não se arrepender dos seus atos, você vai durar pouco tempo de vida aqui na terra. Porque está escrito no livro sagrado. No livro dos profetas fala, por que morrereis em seus pecados? Sabendo que existe a vida, por que morrereis em seus pecados? Se não se arrependerem, de igual modo perecerá, assim diz o Senhor. Se não se arrependerem. Então arrependa-te, escapa-te por tua vida, para que tenha vida longa e saudável na paz de Cristo. E que Deus abençoe, e que Deus te guarde, e te livre da morte, a morte eterna, e receba a vida eterna que está em Cristo Jesus. Amém.